Queridos irmãos e irmãs, principalmente vocês que puderam comparecer, estar aqui presentes na Igreja Catedral, e também você, querido irmão e irmã, que nos acompanha, tanto pela página do Facebook da paróquia da Igreja Catedral de Santana, quanto também os que nos acompanham pelo YouTube, através do Igreja na Mídia. Estamos celebrando a festa de Santana. Estamos na segunda noite desta novena. Santana, que é padroeira desta comunidade paroquial. Por isso a primeira dimensão desta festa é comunitária. Aqui, há mais de 400 anos atrás, iniciou-se uma pequena comunidade que passou a se reunir para celebrar a sua fé em torno de uma devoção, a devoção a Santana, avó de Jesus Cristo, mãe de Nossa Senhora. Com o passar do tempo, essa comunidade foi crescendo, foi se tornando mais numerosa, e a devoção foi se tornando ainda mais intensa e mais firme. E da comunidade, a devoção alcançou uma dimensão maior. Santana passou a ser não apenas a padroeira desta comunidade local, desta paróquia, mas também do município. E, portanto, esta devoção alcançou uma proporção maior, não mais a pequena comunidade, mas agora a grande comunidade, a cidade, que aos poucos foi se formando, foi crescendo, foi progredindo, até chegar aos dias de hoje, mas conservando como característica essa devoção, esse carinho, esse reconhecimento por sua padroeira, Santana. E por fim, Santana tornou-se padroeira da Diocese de Mogi das Cruzes. Portanto, a sua devoção tornou-se ainda maior, pois ultrapassou os limites do município, atingindo a 10 outros municípios que fazem parte da Diocese de Mogi das Cruzes. E hoje conta com quase 80 paróquias e mais de 300 comunidades. E para todas estas paróquias ou comunidades, nos 10 municípios que formam a Diocese de Mogi das Cruzes, esta festa adquire uma significação especial. Então vejam quanto é importante celebrar bem Santana, nossa padroeira. Por isso que aqui estamos, para render graças a Deus por tantas bênçãos, tantas graças, que através da intercessão de Santana, nesses mais de 400 anos, a comunidade paroquial, a cidade de Mogi das Cruzes, e agora, há 50 e poucos anos, a Diocese de Mogi das Cruzes é alcançada. E Santana continua a interceder por nós, sobretudo neste tempo difícil que nós estamos vivendo, tempo de insegurança, tempo de sofrimento, mas um tempo de esperança. Apesar de toda a crise que estamos vivenciando por conta da pandemia, não perdemos nossa esperança, porque sabemos que Deus nos será, como nos é sempre, favorável. Confiemos na sua bondade, na sua graça, e supliquemos a Santana que interceda por nós todos, para que sejamos libertos desta pandemia, desta doença, deste vírus. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando também já a 16ª semana, o 16º domingo do tempo comum. E hoje ouvimos o Evangelho
estas parábolas de Jesus. Entre elas, a parábola que mais se destaca, não porque seja mais importante, mas a que tem o maior destaque, a parábola do joio e do trigo. E esta parábola vem nos dizer coisas muito importantes, que certamente nos ajudarão a viver esse tempo que estamos enfrentando. A paciência que se faz necessária para poder fazer a vontade de Deus. A liturgia deste 16º domingo do tempo comum nos leva a refletir sobre o reino de Deus e nos apresenta no Evangelho estas parábolas, e de modo especial destacando a parábola do joio e do trigo. O joio representa o mal, o trigo simboliza o reino de Deus na terra. Paralelamente, esta parábola nos fala a respeito do bem e do mal, com o qual, em algum momento da vida, vamos nos deparar e experimentaremos, pois somos capazes de fazer o bem, mas somos igualmente capazes, infelizmente, de fazer o mal. A resistência ao espírito do mal e a perseverança no bem chama-se paciência. E esta é uma grande virtude, saber ter paciência. Deus sabe esperar, tem paciência, pois convida os pecadores, ou seja, a humanidade inteira, e especialmente aqueles que decaem no pecado, a retornarem ao bom caminho para então poder entrar no reino das bem-aventuranças. Irmãos e irmãs, a primeira leitura nos leva a refletir que Deus julga com brandura e exerce o seu poder com benevolência. Deus infunde nos justos a coragem, a esperança e a capacidade de amar, repudiando ao pecado. Deus não precisa prestar contas a nós. Sua grandeza, Ele a demonstra julgando com benignidade, pois Ele tem suficiente poder. Deus não é escravo de sua própria força. Contrariando a nossa impaciência e intolerância, Deus aguarda que o injusto também se converta. Por isso Deus age com moderação e manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. Deus age desta forma porque é justo. E justiça, no Antigo Testamento, não significa a simples aplicação da lei, mas é sobretudo a fidelidade à própria essência. A essência de Deus é o amor, pois Deus é amor, bondade, misericórdia. Por isso, ser justo equivale para Deus revelar o amor, agir com benevolência e ser bom na sua atitude para com a humanidade. O autor deste livro, da sabedoria, ensina em primeiro lugar que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Por isso fecha os olhos diante do pecado do homem, a fim de o convidar ao arrependimento. Entre outras coisas, o autor ainda vai dizer que a lógica de Deus é uma lógica de perdão e de misericórdia, de tolerância e de paciência no seu modo de relacionar-se com a humanidade. Mais ainda,
A bondade e a compreensão não devem ser reservadas apenas para os que são bons, mas também para aqueles que fazem insistentemente o mal. Deus não quer a destruição de ninguém, especialmente a do pecador, mas deseja a sua conversão, pois Ele ama todos, pois todos foram criados por Ele, mesmo aqueles que praticam ações erradas. A segunda leitura de hoje merece uma atenção toda especial. Nela, São Paulo nos descreve aquilo que nós chamaríamos de espiritualidade. Para muitas pessoas, espiritualidade é uma conquista de si mesmo, um treinamento parecido com um treinamento militar, simplesmente exercícios de ascese, sacrifícios. Tanto que antigamente a ascese e a espiritualidade eram estudadas no mesmo tratado teológico. No entanto, a espiritualidade cristã, como nos é recordada pelo apóstolo, existe quando o Espírito de Cristo vive em nós, toma conta de nós. Isto não tem nada a ver com ascetismo, com treinamento, uma vez que o Espírito adota até a nossa fraqueza. Nós nem sabemos rezar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Portanto, o importante é deixar-se envolver por este Espírito e não expulsá-lo pela nossa autossuficiência. É Deus que nos dá a força de viver segundo o Espírito. No entanto, devemos continuamente pedir a Deus, nosso Pai, essa graça, pois nem sempre sabemos o que devemos pedir, porque nem sempre somos capazes de discernir entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. O próprio Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. O Espírito Santo é nosso intérprete, intercessor, elevando-nos ao Deus que conhece o coração. E é esta oração, aquela que o Espírito dirige em nosso lugar, ou que o Espírito apoia, esta é sempre acolhida por Deus, porque está em conformidade com os planos e os projetos de Deus. Por isso, querido irmão e irmã, a segunda leitura é um convite implícito a que tomemos consciência do amor que Deus nos dedica e da sua preocupação com a nossa salvação, com a nossa realização plena. Não somos minúsculos grãos de areia abandonados ao sabor das tempestades cósmicas no universo sem fim. Somos filhos, filhas amados de Deus, a quem Ele não desiste de indicar todos os dias o caminho da felicidade e da vida definitiva. Nos momentos de crise, de derrota, de falência, de insegurança, como estes que estamos vivendo, é preciso conservar os olhos postos nesta certeza: Deus nos ama. Por isso, oferece-nos de forma gratuita e incondicional a salvação. O Espírito nos oferece cada dia a vida de Deus, nos leva ao encontro de Deus, faz com que a nossa voz chegue ao coração de Deus. É preciso de nossa parte disponibilidade para acolher e atenção aos sinais através dos quais Ele nos conduz ao encontro de Deus. Acolher o Espírito é sair do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência e procurar descobrir com humildade e simplicidade os caminhos de Deus,
os desafios de Deus. A parábola do joio e do trigo, que nos apresenta o texto do Evangelho, junto com as outras duas, mas esta, de um modo especial, nos ensina que é preciso ter na vida cotidiana a virtude da paciência, uma virtude difícil, mas necessária dentro da normalidade dos eventos da vida diária. A humanidade de hoje não suporta mais o sofrimento, a derrota, as adversidades ou a resignação. É próprio desta sociedade que nós vivemos procurar uma solução para tudo e para todos os problemas, como se isso fosse possível. Sabemos que não. Há muita coisa que para nós é impossível. Não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Por isso, na humildade, nós, seres humanos, precisamos aprender, reaprender essa verdade. Para nós, muita coisa ainda é impossível e será. Não para Deus. Somente para Ele tudo é possível. Por isso o ser humano dos tempos de hoje não tem paciência para as coisas do dia a dia e muito menos para as coisas espirituais. As pessoas não compreendem mais o tempo de Deus, que é diferente do nosso. O tempo da graça, o tempo da conversão, o tempo da amizade com o Senhor ressuscitado. A humanidade de hoje quer satisfações imediatas, quer soluções rápidas para eliminar tudo aquilo que a faça sofrer, quer cortar etapas, abrir caminhos tortuosos e até antiéticos, na busca de soluções. No entanto, as coisas de Deus, as coisas do reino dos céus, acontecem lentamente e muitas vezes exigindo sofrimento e resignação. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus trouxe o tempo da graça, o tempo da salvação. Jesus compara este tempo com o plantio e o crescimento de um trigal. O reino de Deus, na sua realização terrena, embora sendo de graça e de santidade, não dispensa da necessidade de termos paciência diante do mal e da luta paciente, perseverante nossa contra o mal. O mal que é a origem do pecado, que nos afasta de Deus e do seu reino. Muitos se revoltam contra Deus perguntando por que existe ou coexiste no mundo o mal, o joio, junto com o trigo. O homem tenta explicar as guerras, a fome, a exclusão social, a falta de emprego, de comida, de dignidade, as doenças, mas não consegue explicar o mal que provém do mistério da iniquidade. Estar diante do mal, da iniquidade, não significará assumir uma atitude de passividade. Não. É preciso resistir e superar o mal. E esta deve ser a luta cotidiana nossa. O bendito esforço humano que somos chamados a fazer para vencer o mal. Isso requer paciência, perseverança. É uma luta, ou seja, um combate espiritual contra o mal, que somente será totalmente vencido ou superado no céu. Até lá, todos os dias, perseverança, paciência. O reino de Deus é comparado então ao trigal.
Cristo veio semeá-lo em nossos corações e na nossa sociedade. É trigo bom, de amor, de justiça, de verdade, de perdão, de misericórdia. Somos uma comunidade formada por santos e pecadores. Neste contexto, todos somos convidados à conversão, começando pelas pequenas coisas, até chegar às grandes coisas da nossa vida cotidiana. É na paciência e perseverantes que, com prudência e grande força de vontade, lutando contra o mal, contra o pecado, e celebrando cotidianamente o mistério pascal de Jesus, nos transformaremos em boa semente para testemunhar a justiça e o amor que vem do coração do Pai. E Santana nos alcance a graça de sermos pacientes e perseverantes nesta luta, nesta caminhada contra o mal, buscando converter-nos ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,